pastor Virgílio, que vai estar trazendo a palavra nessa noite, o pastor Hélio para estar orando. Amém? Pelo servo do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Momento sublime, né? Ouvirmos a palavra do nosso Deus, né? Privilégio também para as nossas vidas. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento que vamos aprender do Senhor, que vamos ouvir os Teus ensinamentos, a Tua palavra, Senhor, meu Deus, com amor ou correção, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, Senhor, não só aqueles que estão presentes em Tua casa, mas certamente aqueles que nos assistem em casa ou em outro lugar, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fala poderosamente aos nossos corações, Senhor. Usa, Senhor, usa com autoridade, usa com poder o Teu servo, Senhor, Pai querido, e abençoa grandemente também a sua vida, a sua família, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, que saímos daqui abençoados, meu Pai, alegres, Deus poderoso, regozijados com a Tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo, e que todo atrapalho e distração neste momento estejam debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim, ó: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer. Só a Eliane que sabe. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Melhorou. E abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Mais uma vez. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca. Quem que conhecia essa canção? Levante a mão. Vixe, bem pouco. Quem não conhecia? Meu Deus, a gente cantou tanto essa canção na igreja, lá nos primórdios da Albino Kaminski, lá. Vamos cantar mais uma vez então? Quem não sabe vai aprender. Ela é antiga, mas ela é bênção. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar isto, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer. Isto, vai. Vira a mão. Sobre tua vida vou profetizar. Vira por mão, diga para ele isso daí, tá bom? Isto. Agora vai, sobre tua vida. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão.
Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Amém? Às vezes a gente fica bravo, pô, os meninos não sabem tocar essa música, mas a gente cantava ela há 23 anos atrás. Quantos anos você tem, Mateus? Estava nascendo. 24 anos, então é querer demais, né? A gente cantava lá 23 anos atrás, aí quer que ele saiba. O menino está com 24 anos, tinha 1 ano, estava mamando ainda, né? Aí é normal mesmo, e a gente fica bravo, mas como é que não sabe cantar, como é que não sabe tocar essa música? Mas misericórdia, nós estamos ficando velho, né? Glória a Deus, quer dizer, estamos ficando mais experientes. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, na menor carta do Novo Testamento, quem sabe qual é? Quem sabe? Não, não é. Filemão. Judas é pequena também, mas ainda Filemão é a menor. Filemão é a menor carta do Novo Testamento e Obadias é a menor do Velho. Então, só para você ter conhecimento. A menor carta do Novo Testamento é Filemão e a menor carta do Velho Testamento é Obadias. Livro de Obadias. Não tem capítulo, é 25 versículos. Não tem capítulo. Filemão, versículo de número 11. Diz assim: outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Vamos ler o 17 e o 18. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, versículo 19, escrevo de próprio punho. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu o pagarei. Até aqui. Podem se sentar, irmãos. O título da carta, o nome da carta é Filemão. Quem era, o que é Filemão? É uma cidade, uma pessoa? É uma pessoa. Um discípulo do apóstolo Paulo. É a menor carta, como eu já disse para os irmãos, do Novo Testamento. É uma carta pessoal que o apóstolo Paulo escreve para seu discípulo chamado Filemão. Esta carta, ela tem algo muito especial para nós nessa noite, para nos ensinar. Por mais que ela é pequena, mas ela tem algo muito grande que nós precisamos ouvir nesta noite. O apóstolo Paulo, ele está na cidade de Roma, ele está em Roma, ele está preso. A prisão de Paulo é por causa do evangelho. O apóstolo Paulo está preso, essa é uma das prisões. Por várias vezes o apóstolo Paulo foi preso e ele já é uma pessoa já de uma certa idade, já está com uma certa idade. Ele mesmo diz, já estou velho. E o apóstolo Paulo está preso, é uma prisão domiciliar. Ele não estava em uma cadeia fechada, não. Ele podia receber as pessoas podiam visitá-lo. E conhecendo o apóstolo Paulo em toda a Bíblia, a gente percebe que o apóstolo Paulo nunca perdeu nenhuma oportunidade de evangelizar. Todas as oportunidades que lhe foram concedidas, ele aproveitou para falar de Jesus. Em uma certa feita, ele estava preso e ele ganhou toda a guarda pretoriana, ele evangelizou e ganhou para Cristo. Um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro evangelista, né, na obra de Deus. E então, Filemão é uma pessoa, esta carta é direcionada a esta pessoa chamada Filemão. Filemão era um discípulo que estava em Colossos, em uma outra cidade. Paulo estava aprisionado na cidade de Roma, ele estava preso. E Filemão estava na cidade de Colossos. E Filemão tinha uma igreja na sua casa.
Lá nos princípios, lá no começo da igreja, não existiam templos como nós temos aqui nessa noite para nos reunir. As pessoas se uniam nas casas, algo parecido como culto no lar, GCF, alguma coisa assim, célula, como você conhece. E a Bíblia vai nos mostrar que Filemão, ele era o dono da sua, ele tinha a igreja na sua casa. Ele era uma das pessoas que dirigiam a igreja nesta época. A Bíblia mostra que Filemão era uma pessoa bem de vida, uma pessoa muito bem de vida. Ele tinha, inclusive, escravos. E era normal, neste período, as pessoas terem escravos. Não que a igreja apoiasse isso. A igreja não apoiava, ela nem batia contra e nem era a favor. Mas nesse tempo era normal as pessoas terem escravos. Alguns se tornavam escravos por dívidas, outros nasciam, né? E os pais eram escravos, daí nasciam no meio, se tornavam escravos também. E alguns eram conquistados nas batalhas, né? Os romanos venciam as batalhas e aqueles que perdiam vinham como escravo. Então, Filemão tinha seus escravos. Essa passagem dessa carta vai falar que um dos escravos, chamado Onésimo, então aqui nós temos 3 pessoas, o apóstolo Paulo, Filemão e um escravo chamado Onésimo. A Bíblia vai nos dizer que esse escravo... Me alcança o meu celular para mim. Ah, não, está aqui. Opa. A Bíblia vai nos dizer que este escravo, Onésimo, ele foge e ele rouba a Filemão. Então vamos recordar, Filemão, dirigente da igreja, tinha seus escravos. A igreja não era nem a favor nem contra, era algo que não dava para combater na época. Obviamente que era muito mais certo que não tivesse escravos, né? Mas era normal para a época. E a Bíblia vai nos mostrar que este homem chamado Onésimo, ele é um fujão de Filemão. Ele foge de Filemão. E ele rouba a Filemão. Ele sai fugido e ele rouba. E a Bíblia diz que para as pessoas que eram escravas e que fugiam ou roubavam, existiam penas. Quais seriam as penas? Ele podia ser marcado na sua testa como um escravo fujão e podia até mesmo chegar à morte de cruz, porque era uma forma das pessoas. Os romanos agiam assim com as pessoas que mereciam a morte, né? Nosso Senhor Jesus foi morto na cruz, todos sabem, né? Ele foi, naquele momento ali, a Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu na cruz porque era uma forma dos romanos matarem as pessoas, aqueles que eram bandidos, ladrões. Jesus não tinha nada disso, mas foi profetizado, enfim. O Senhor Jesus, no momento em que Roma comandava, morreu na cruz. E para os fugitivos, para os escravos fujões, esta era uma forma de perder a sua vida. A palavra de Deus diz que esse moço chamado Onésimo, ele vai parar de frente ao apóstolo Paulo lá em Roma. Ele chega a Roma e eu não sei quem o leva até o apóstolo Paulo, e a palavra do Senhor fala que Onésimo é discipulado por Paulo. O apóstolo Paulo discipula Onésimo. E o que acontece com Onésimo, esse escravo fujão? Ele se converte. Esse escravo se converte, ele aceita a Jesus. Você veja, ele foge de Filemão, ele rouba Filemão, ele vai para Roma, ele, não sei como, tem um encontro com o apóstolo Paulo, e nesse encontro com o apóstolo Paulo ministra para Onésimo, e Onésimo aceita ao Senhor Jesus e começa a servir a Jesus. E não começa apenas a servir a Jesus, mas a servir também ao apóstolo Paulo. Ele começa a ser alguém que está ajudando o apóstolo Paulo na sua prisão. Começa a ser útil para o apóstolo Paulo. Só que o apóstolo Paulo não pode ficar com Onésimo, porque Onésimo tinha uma dívida. Ele tinha uma dívida com o Filemão. Por isso, da carta do apóstolo Paulo a Filemão. O que o apóstolo Paulo está fazendo nessa carta?
ele está tentando convencer a Filemão de que perdoe Onésimo pelas coisas que ele fez. Ele tenta mostrar que a própria significado da palavra, do nome Onésimo é útil. Ele consegue ali na palavra de Deus ministrar e falar para o Filemão que outrora ele era inútil, mas agora ele era útil não apenas para o apóstolo Paulo, mas também para Filemão. Então essa carta é escrita para Filemão para que haja perdão, para que Filemão possa perdoar Onésimo, para que Onésimo possa continuar sua caminhada, agora salvo em Cristo, liberto do pecado. Outrora não era libertado do pecado, ele estava escravizado no pecado, chegou a roubar o seu Senhor, mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus através da pregação do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não poderia ficar com ele lá para si agora, precisava que houvesse perdão. E quando Paulo escreve para Filemão, se você ler a carta, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele tem certeza de que Filemão perdoaria Onésimo pelo que aconteceu. Quando você lê a carta, você vai ver que ele está escrevendo, ele está lembrando Filemão de que Filemão era um filho seu na fé, porque quem ganhou Filemão para o Senhor Jesus foi o apóstolo Paulo em Efésios. Certa feita, quando se encontraram na cidade de Efésios, Filemão foi alcançado pelo apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo sabia quem era Filemão e ele agora está devolvendo Onésimo, não mais como um escravo, mas ele quer que Filemão o receba como alguém da sua família, que não apenas perdoe o seu erro, mas o receba como alguém da sua casa. Que não o receba como um escravo, mas alguém da sua família. Isso, irmãos, a visão dos romanos era impossível de acontecer. E o apóstolo Paulo ele faz lembrar, olha, lembra que eu sou até mesmo seu pai na fé. Foi através de mim que você teve o conhecimento de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim, não precisaria te fazer lembrar dessas coisas, mas não esquece, né, que você conheceu Cristo através de mim. E eu te digo uma coisa, se Onésimo deve alguma coisa, se ele está te devendo algo, coloque na minha conta, eu pagarei. É isso que o apóstolo Paulo fala nessa carta. Se Onésimo escravo está te devendo alguma coisa, coloca na minha conta, eu mesmo de punho escrevo, eu Paulo, eu pagarei a conta. Bom, meus irmãos, hoje Deus colocou no meu coração uma palavra sobre perdão, sobre a necessidade de nós perdoarmos. A falta de perdão, ela impede-nos de crescer na vida espiritual. Sabia disso? Quando nós não liberamos perdão, para os nossos irmãos da igreja, para os nossos familiares, para o esposo, a esposa, filhos, para os pais, isso trava a nossa vida espiritual. Veja que Onésimo, o apóstolo Paulo estava tendo ele agora ali servindo a Cristo, servindo até mesmo ele nas suas prisões, mas Onésimo tinha uma dívida com Filemão. Ele tinha uma dívida. E o apóstolo Paulo não segurou esse escravo para si, ele enviou Onésimo a Filemão para que se resolvesse aquela situação. E é óbvio que conhecendo Paulo Filemão como um líder de igreja, como alguém que dirigia uma casa de oração, ele sabia que Filemão perdoaria a Onésimo. Assim também, irmãos, deve ser o crente. Você, eu, devemos ser da mesma maneira. Veja que quando o apóstolo Paulo envia Onésimo para Filemão, ele fala assim, olha, não apenas o recebe como escravo, não. Recebe como um irmão em Cristo. Agora não é mais escravo. Agora, Onésimo é como um de nós. É como um de nós. Porque para Deus, Deus não faz diferença. Deus não faz diferença. Para Deus não existe rico, não existe pobre, não existe magro, não existe gordo, não existe de nenhum certo tipo de etnia. Para Deus todos somos iguais. E a orientação então que o apóstolo Paulo dá para Filemão é, Filemão, recebe Onésimo como um de nós. Ele se converteu. Ele não é mais a pessoa que você conhecia quando ele saiu daí. Ele agora é uma nova criatura.
e ele está voltando aí para botar a casa em ordem. Então agora, Filemão, perdoa ele, e se ele te deve alguma coisa, porque a carta dá a entender que o Onésimo tinha roubado a Filemão. Paulo diz então para Filemão: se ele te deve alguma coisa, eu pagarei. Isso é maravilhoso, irmão. Onésimo volta agora para Colossos, para a cidade de Colossos. A Bíblia não fala mais sobre Filemão ter recebido Onésimo, não fala mais como foi a vida de Onésimo, mas alguns estudiosos dizem que ele foi um bispo da igreja e que morreu inclusive apedrejado. Onésimo se tornou um bispo da igreja e ele morreu apedrejado. Isso a história conta, já não é mais a Bíblia que conta. Mas a Bíblia conta o pedido de Paulo, a súplica de Paulo para Filemão sobre perdoar, sobre receber como um de nós. Sabe aquela coisa assim, eu perdoo, mas não quero perto de mim? Isso para Deus não existe. Dentro dessa mensagem da palavra de Deus, isso para o Senhor não existe. Eu perdoo, mas ele lá, eu cá. Não existe. O Senhor nos ensina na palavra dele a perdoar assim como nós fomos perdoados. Perdoados por quem? Por Deus. Como é que era a tua vida antes de encontrar a Jesus? Como que era você antes de ter o Senhor Jesus? Como era? Condenado à morte. Assim como Onésimo estava condenado à morte, porque essa era a sentença para os escravos fujão. Ele poderia chegar à morte. Assim éramos nós também, mas nós encontramos a Jesus Cristo e fomos perdoados por Jesus. E Jesus passou a ser quem, irmão? Como Paulo. Paulo foi, entre Onésimo e Filemão, o intercessor. Jesus passou a ser o nosso intercessor. Ele levou sobre ele, como Paulo disse para Filemão: se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, porque eu pagarei. Assim, irmãos, é o que a Bíblia diz sobre Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas culpas, as nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Hoje nós estamos sarados. Então, da mesma forma que Cristo Jesus nos perdoou, nós precisamos perdoar o nosso semelhante. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 31 e versículo de número 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então não existe esse negócio, não, fica lá como escravo, eu fico, não. Paulo disse isso para Filemão: recebe como um de nós. Ainda em Mateus diz assim, Mateus 6,12. O que diz Mateus 6,12? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas. Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Você acha, irmão, que nessa caminhada de fé, você acha que nesse tempo presente, você não vai ter que liberar perdão constantemente? Você acha que enquanto Cristo não vem, enquanto você não tem um encontro para sempre com o Senhor, você acha que você não vai ter que liberar continuamente perdão? Sim. Assim como Cristo Jesus perdoa você todos os dias, porque todos os dias você precisa entrar na presença do Senhor, todos os dias você precisa pedir perdão para Deus, porque não há um justo sequer na face da terra, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, são recebidos agora pela misericórdia e graça do Senhor. Assim como nós constantemente buscamos o perdão de Deus, assim, irmão, nós precisamos liberar perdão para o nosso semelhante e amar o nosso irmão e andar junto com o nosso irmão. É isso que Paulo estava orientando a Filemão. Não era para ter mais ele como um escravo, não. Era para ter ele como um dos nossos, como nós somos, servos, filhos de Deus.
Em 2 Coríntios 5,19, 2 Coríntios 5,19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Através de Cristo, irmão, nós somos reconciliados com Deus. Nós se tornamos agora herdeiros e co-herdeiros com Cristo das suas promessas. Olha que maravilha! Através de Jesus Cristo agora, você está tendo esta oportunidade de ser chamado filho de Deus. Então, por que eu vou começar a guardar rancor, amargura, colocar um muro que impede de ter comunhão com o meu amigo, com o meu irmão, com o meu cunhado, com a minha cunhada, porque aconteceu alguma coisa lá no passado e eu não perdoo? Quem é você, irmão? Se Deus perdoou você por todos os erros que você cometeu, por que não você perdoar o seu irmão? Lembra da passagem daquele servo que foi lá e pediu misericórdia para o seu senhor? Olha, me perdoa, devia um montante, e o senhor daquele servo perdoou ele daqueles seus erros, e de repente ele está lá esmagando um conservo seu, um amigo seu, por uma dívida tão menor, e de repente alguém vai lá e conta para aquele senhor: olha, aquele rapaz que você perdoou, aquela dívida enorme que ele tinha, agora uma dívida tão pequena que um conservo dele tem com ele, ele está lá esmagando aquela pessoa, está lá judiando aquela pessoa. O que aconteceu? Aquele senhor disse: olha, traz ele de volta que vou revogar o perdão dessa dívida. Sabe, irmãos, quando nós não perdoamos as pessoas, preste atenção no que eu vou falar. Quando você não perdoa as pessoas, e o perdoar que eu digo é querer andar com as pessoas, porque esse negócio de dizer eu perdoo, mas ele lá eu caio, isso aí não é de Deus, isso aí é teu. Mas assim, quando você perdoa as pessoas como Cristo nos ensinou, as barreiras elas caem, as angústias elas caem. Às vezes barreiras estão se levantando na nossa vida e nós não estamos percebendo, porque nós não estamos perdoando as pessoas que estão ao nosso redor. É fácil perdoar? Eu pergunto para você, é fácil perdoar? Principalmente quem pisa em você, é fácil perdoar? É fácil? Não é fácil. É super difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Sabe, irmãos, Deus tem derramado uma graça sobre a nossa vida, a qual nos capacita a perdoar o nosso semelhante. Sabia disso? Deus, escuta o que eu vou falar de novo. Deus tem derramado uma graça sobre nós. Se você é servo de Deus, se você é filho de Deus, Deus tem derramado uma graça sobre você, ao qual te faz capaz de perdoar. Te dá condições para perdoar. Irmãos, eu louvo a Deus pela graça de Deus na minha vida, porque a gente já foi muito pisado. Muito pisado. A gente às vezes até achava que a gente tinha as razões da gente. Eu acho que a gente até tinha. Mas Deus dá uma graça tão gostosa na vida da gente que a gente esquece aquela dívida que nos separa e a gente olha para a pessoa como o Senhor olha para nós. Porque se Deus olhasse para nós como nós merecíamos que Ele olhasse para nós, nós estava frito, nós estava perdido. Mas o Senhor, Ele nos olha com olhar de misericórdia todos os dias. Todos os dias o Senhor nos olha com olhar de misericórdia. E é por causa desta misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Você está entendendo, irmão? É por causa desta graça de Deus que nós não somos consumidos. Então, por que eu continuo montando uma barreira entre eu e o meu irmão, entre eu e o meu semelhante? Eu conheço irmãos que não se falam há décadas, familiares que não se conversam há anos, casais que nem dormem junto, não se falam mais, porque não perdoa. Aí vive uma vida espiritual miserável, irmão, e não entende por quê. Uma vida espiritual miserável, não cresce nunca na vida espiritual e não entende o porquê, porque não perdoa. Porque não abre o coração para perdoar.
Eu não estou direcionando aqui para ninguém, irmão. Por favor, eu estou pregando a Bíblia. Eu, como pastor, conheço a vida dos irmãos. De repente, você pode achar que eu estou direcionando para você. Eu não estou fazendo isso. Eu estou pregando a Bíblia. O que Deus colocou no meu coração nessa noite. É isso que eu preciso fazer. Por isso eu peguei essa passagem de Filemão. Essa passagem é linda quando você vê que o apóstolo Paulo, ele prega Cristo para aquele escravo que com certeza estava arrependido do que tinha feito, e agora o que restava para ele era ser morto. Para nós, o sentido de morte é morte espiritual. E aquele moço chamado Onésimo, era isso que ia acontecer com ele. Ele ia ser morto dentro da lei romana. Mas ele teve um encontro ali com o Senhor Jesus através do apóstolo Paulo. E existem algumas pessoas que dizem que a lei romana também determinava para que aqueles que acolhiam um escravo fugitivo, ele tinha que pagar todas as dívidas daquele escravo fugitivo. Por exemplo, aquele escravo ficou muitos dias longe do seu senhor, então aquela pessoa que acolheu, ele teria que pagar todas aquelas dívidas daquele escravo que fugiu. Mas o apóstolo Paulo, ele ganha para Jesus e Deus dá uma graça, uma sabedoria tão grande para ele, que ele, em palavras, ele consegue convencer a Filemão de perdoar, de receber, né, e de não requerer essa dívida, né, esses valores que de repente o apóstolo Paulo teria que pagar. Então você veja, irmão, como é maravilhoso a palavra de Deus, como ela é maravilhosa. Ela vem nesta noite para nos libertar daquilo que está nos aprisionando, que está tirando a nossa paz. Aí às vezes você vai me dizer assim: pastor, mas eu oro e parece que a minha oração não passa do teto. Sabe por que às vezes a tua oração não passa do teto? Porque você não sabe perdoar. É por isso, porque você não libera perdão. Mas pastor, eu fui muito humilhado, eu fui muito humilhada. Não interessa, irmão, não interessa. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Então não ore mais o Pai Nosso, não leia mais o Pai Nosso, arranque o Pai Nosso da tua Bíblia. Perdoa, a Bíblia diz, as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo. Será que você perdoa mesmo? Assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Não é quem você ofendeu, é quem te ofendeu. Você não pode, irmão, ficar 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja e não liberar perdão para alguém. Você não pode. Está arruinando a tua vida. Sabe o que você está correndo risco de receber? A morte eterna. Sabia? Se você está dentro de uma igreja, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está recebendo a mensagem que você precisa perdoar e você não perdoa, você corre o risco de fechar seus olhos aqui e ir para o inferno. Estou mentindo? Você corre o risco, irmão, de estar se enganando, achando que está salvo, porque você verdadeiramente não sabe liberar perdão. Eu acredito que Filemão, Onésimo, devem ter vivido uma vida maravilhosa. Se Filemão era um líder de igreja, um servo de Deus, quando recebe uma carta dessa do apóstolo Paulo, que ele estava com Onésimo e Onésimo havia se convertido, irmãos, eu acredito que houve uma grande alegria no coração de Filemão. A mesma alegria que há no meu coração quando eu vejo pessoas retornar para Cristo, quando eu vejo pessoas voltar para Jesus. Sabe, as pessoas, quando elas estão lá fora, sabe o que o diabo coloca na cabeça dela? Ah, não entre lá, porque você vai ter 99 acusando você, que é a perdida. É mentira de Satanás. Nós ficamos muito felizes quando você vence aquilo que estava te escravizando, que é o pecado, e você consegue buscar e servir ao Senhor. A gente fica muito contente quando você consegue, irmão, sair das garras de Satanás. Quando a tua visão espiritual se abre e você se volta para Cristo. É isso que o verdadeiro cristão sente no coração. Se alguém sente diferente, precisa se converter ainda, porque não conheceu a Cristo como Ele é e como Ele quer que nós sejamos. Esse é o sentimento do nosso coração quando alguém retorna para cá. Nós não estamos olhando para o que aconteceu. Nós sabemos, irmão, que a guerra ela é espiritual.
Nós sabemos que a batalha não é carnal, que ela é espiritual. Nós temos um adversário. O inimigo é o nosso adversário. Satanás é que quer que você não perdoe ninguém. Satanás é que quer que você saia da igreja. Satanás é que quer que o teu ministério se apague. É isso que o inimigo quer. Que você pare de fazer a obra de Deus, que você cesse de servir a Deus, que você cesse de louvar a Deus, de que você cesse de caminhar nos caminhos de Deus. É o inimigo que quer isso para você, mas a igreja, o corpo de Cristo, não. Nós queremos ver você sarado, cheio do Espírito Santo. Por isso, seja inteligente, irmão. Saia daqui hoje perdoando, seja inteligente. Saia daqui hoje liberando perdão. Saia daqui abraçando aquele que estava, sabe, você não queria nem olhar no olho. Saia abraçando, em nome de Jesus. Eu conheço um irmão que uma vez, sendo ministrado assim, ele não via a hora de sair da igreja. Sabe para quê? Para poder ligar para as pessoas que ele não falava há tempo. Ele não via a hora de sair da igreja para se consertar com algumas pessoas que ele não conversava há anos, para pedir perdão, para quebrar aquela barreira espiritual de Satanás na vida dele, que estava afundando ele espiritualmente. Ele não via a hora de sair da igreja para poder fazer isso. Que você nessa noite também, irmão, ao sair daqui, não veja a hora de consertar essa área da tua vida. Nós não podemos, irmão, chegar na igreja e não cumprimentar alguém porque de repente alguma coisa lá no passado aconteceu e você não consegue liberar perdão. Está dentro da igreja, está ouvindo a palavra de Deus e não libera perdão. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Aonde que está a presença do Espírito Santo na tua vida? Aonde que está Deus na tua vida? Algumas pessoas, irmãos, ontem eu passei o dia inteiro fazendo visita com a Eliane em algumas casas. E algumas pessoas, elas às vezes não querem mais vir para a igreja, porque elas têm vergonha do que aconteceu com elas. Elas têm vergonha. E o diabo está colocando na cabeça delas, está soprando que elas não são dignas de entrar mais aqui dentro. Que elas não merecem estar aqui conosco. Que elas não querem mais vir muitas vezes. Ninguém está falando nada, ninguém está pensando nada, mas o diabo está soprando na mente dela que ela não pode mais entrar aqui. E aí, graças a Deus, o Espírito Santo nos dá sabedoria, nos dá direção, a gente consegue quebrar aquela obra do diabo e a gente sai da casa da pessoa e a pessoa não vê a hora de vir aqui para a igreja. Tem um monte de gente assim, irmãos, achando que para ele não tem mais solução, porque problemas, discussões, situações entre irmãos, entre familiares. Às vezes tem família que congrega aqui, a outra família não se dá, não quer vir aqui. Misericórdia! Nós temos que quebrar esta obra de Satanás, irmãos. Problemas todos os dias nós vamos ter. Todos os dias vamos ter problema. Amanhã talvez tenhamos um problema para resolver, depois teremos outros problemas para resolver. Mas vamos resolver com a graça de Deus e vamos continuar firme. O caminho do justo é como a luz da aurora. Ela tem que ir brilhando mais até ser dia perfeito. Que dia perfeito é esse, irmão? Que dia perfeito é esse? É o dia que estaremos para sempre com o Senhor. Ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás. No que depender de mim, no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Tenha paz com todos os homens. No que depender de mim, no que depender de você, tenha paz com todos, diz a palavra de Deus. Se é para dever alguma coisa, deva o amor. É o que diz a Bíblia, irmãos. Crente que tem aquele sentimento, tomara que morra esse miserável, tomara que vá para o inferno, para o quinto dos infernos. Crente que tem esse sentimento, irmão, que Deus tenha misericórdia de você. Eu conheço gente assim, crente, que Deus tenha misericórdia de você. Crente que se alegra com a queda do irmão, crente que se alegra quando o irmão se futrica todo. Deus tenha misericórdia de você, meu irmão. Deus tenha misericórdia de você. A Bíblia diz que não é para se alegrar quando alguém se dá mal. Pelo contrário, é para se alegrar quando ele se dá bem. Nós somos um só, nós somos um exército. Nós somos um batalhão. Jesus falou isso. Casa dividida não prospera. Casa dividida não prospera. Se nós nos dividirmos, nós não vamos prosperar. Nem o diabo, se ele se divide, ele não prospera. Jesus falou isso. Por isso, irmãos, nessa noite, o Senhor me trouxe nesta palavra para nós aprendermos a liberar perdão. Não importa o que as pessoas fizeram. Ah, pastor, mas isso é muito vergonhoso.
Ah, pastor, mas isso não tem perdão. Quem falou para você que não tem perdão? Quem te disse que não tem perdão? A única situação que não tem perdão é o homem não querer aceitar Jesus. Nem é porque Deus não quer, porque o homem não quer. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o homem estar ouvindo constantemente Jesus chamar, o Espírito Santo falar e orientar e não querer. Até nesta hora, quando Deus está falando perdoa, 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 e você sai daqui e não perdoa, aí não tem perdão, irmão. É endurecer o coração. É ouvir a voz de Deus que você precisa liberar perdão, que você precisa amar, que você precisa perdoar, que você precisa sair daqui, fazer uma ligação, abraçar, dizer, olha, não importa o que aconteceu, meu irmão, não importa o que aconteceu, minha irmã, conta comigo, eu estou aqui orando por você, você não vai ficar para trás não, a gente vai junto, eu estou orando pela tua vida, a batalha ela é espiritual, a guerra ela é espiritual, você não vai ficar para trás. Ô Espírito Santo de Deus, não se alegre, irmão, quando você vê alguém prostrado, não, ore por ele. Às vezes tem gente que quer ficar prostrado, você não pode se prostrar lá junto com ele, ficar no lamaçal com ele, não, mas você deve orar e se alegrar quando você, a Bíblia diz lá em Tiago 5,19, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o trouxer de novo, sabe que aquele que o trouxer de novo cobre uma multidão de pecado e livra uma alma do inferno. 5,19 de Tiago. É isso que diz, se alguém se desviar da verdade, alguém o trouxer de novo, livra uma alma do pecado, livra uma alma do inferno, irmão. Esse é o meu dever, esse é o teu dever. Essa casa tem que estar cheia de pessoas aqui que reconheçam, que precisam de Deus, que necessitam da misericórdia de Deus, que precisam do amor de Deus. Paulo disse, olha, ele me era muito útil aqui. Eu estou preso aqui em Roma, estou esperando há mais de 2 anos a minha sentença. Estou preso por causa do Evangelho, mas eu quero que ele vá aí e ele conserte com você o que aconteceu aí em Colossos. Se te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu vou pagar. É isso, irmão. Libera perdão nessa noite. Ame, saia daqui nessa noite ligando para as pessoas, mandando WhatsApp. Vá na casa da pessoa, fala, olha, eu vim aqui consertar, eu recebi uma palavra domingo. Eu sei que se eu continuar assim, eu estou perdido. E está mesmo. Eu sei que se eu continuar assim, eu vou para o inferno. E vai mesmo. Eu quero me consertar aqui. Eu quero te dar um abraço. Olha, você não me deve mais nada. Vamos esquecer aquele passado. Esquece. Não devemos mais nada. Vamos caminhar. Vamos para frente. Vamos com Jesus. Vamos alcançar a graça de Deus. Vamos crescer de graça em graça, de glória em glória. E é isso, meu irmão. Saia daqui nessa noite com o coração perdoador. Sabe aquela pessoa que você olha e te dá ranço? Sabe não? Tem alguém que você olha assim e dá ranço? Tem ou não? Eu não vou mentir para vocês. Às vezes para mim tem. Não vou mentir. Ora por mim, irmão. Não é você não, irmão. É verdade, irmão. Só que o que acontece? Na mesma hora, o Espírito Santo ministra no meu coração, porque daí é a carne falando, né? É a carne que dá ranço. Aí o Espírito Santo vem e muda a situação. Tira o ranço. Tira. Alguém já comeu aqui toicinho vencido? Fica com gosto de ranço na boca? Hã? Já comeu, irmã? Já comeu? Aquele gosto de ranço? Fica por dias que você não consegue tirar aquele gosto ruim da boca? Tem gente que quando te causa ranço, você fica pensando na pessoa a semana inteira. Não é verdade? A pessoa está dormindo, está levantando, está vivendo a vida dela e você está com aquele gosto de ranço. O Hélio está tentando descobrir o que é o gosto de ranço, não sabe, Hélio? Nunca comeu torresmo vencido, então? Já comeu, André, torresmo vencido? Não também? Meu Deus, quem já comeu torresmo vencido aqui? Ah, então não é só eu. Fica aquele gosto de ranço. O que mais que dá gosto de ranço? Tem mais algumas coisas que você come. Banana verde dá gosto de ranço? Não sabia, irmã. É? Aí você fica a semana inteira, sabe?
Dorme a pessoa na tua mente. Ranço, aquela raiva, né? Acorda, primeira pessoa que vem na tua mente, a cara de ranço. Não é assim? Você passa a semana inteira dessa forma. E a pessoa está aí, vivendo a vida dela, irmão. E você está se arrebentando. Você está sofrendo. Você não consegue viver. Não consegue. Por quê? Porque você não perdoou ainda. Sabe o que você precisa fazer? Ele riu aqui, mas é verdade. Quando você tiver com esse ranço, você vai e conserta o teu altar com a pessoa. É isso, irmão. É isso. Não tem outro jeito. É isso. Consertar o teu altar. Aí você vive em paz. Isso não quer dizer que daqui a pouco você não tenha que fazer isso de novo. É ser humano. A gente é ser humano. A gente não está livre dessas... A Bíblia diz que a gente todos os dias pode passar por essas situações de ira, né? Pode ficar irado, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Vai lá e resolve rapidão a situação da ira. Não fique irado para sempre. Ficou iradão lá, brabão, nervosão lá, né, irmão? Resolve rapidão. Resolve a situação. Se nessa noite aqui, irmão, a gente tiver alguma situação dessa maneira, a gente vai consertar em nome de Jesus. Deus quer que você cresça. A história diz que Onésimo foi um bispo de igreja. Morreu pelo evangelho, morreu pela causa do Senhor na cidade de Éfeso. Que você também possa produzir muito para Deus. Que o teu chamado, que o teu ministério, que o que Deus tem para você não venha ficar frustrado, parado por causa da falta de perdão. Pode te colocar de pé, por favor, irmãos. Eu acredito que os irmãos do louvor têm algo preparado para cantar. Mas eu queria que você nesse momento meditasse no que foi falado aqui e você pensasse em alguém que você precisa sair daqui e consertar teu altar. Não dá para ficar da mesma forma. E se está aqui dentro, sai do lugar, vai lá e ora com a pessoa. Melhor coisa, sai do lugar, vai até a pessoa e abraça a pessoa. Não é vergonha, irmão. Não é vergonha. Você pode sair do seu lugar, vai lá, abraça o irmão, conserta o teu altar com o irmão, resolve o teu problema com o irmão e pronto. Sai daqui nessa noite abençoado por Deus. Se tem alguém aqui dentro que tem esse sentimento, você quer consertar hoje, então sai agora. Vai lá e dá um abraço no irmão, na irmã, fala, te dá um abraço aqui, irmão, porque irmãos nós somos. Você não vai ficar para trás, não, nem eu. Também não vou. Amém? Que você saia daqui nessa noite, irmão, consertando o teu altar, ligando para as pessoas, consertando, perdoando, amando, tirando esse peso que está sobre a tua vida. Conserta. O apóstolo Paulo podia ter ficado com Onésimo ali e falou, não, vá lá, você tem uma dívida com Filemão, vá lá, eu vou mandar uma carta na tua mão, você vai lá e resolve o teu problema. De inútil que você era, agora você é exatamente o que o teu nome diz. Onésimo significa útil, agora você é útil, tanto para Filemão como para mim. Você não é mais um escravo não, Onésimo, agora você é como um de nós. Você é uma nova criatura, lavada e remida no sangue de Cristo. Eu tenho certeza que Paulo disse essas palavras para aquele servo de Deus chamado Onésimo. Amém? Coloca a mão no seu coração aí onde você está. Vamos nos purificando diante de Deus. Vamos liberando perdão neste momento. Há pessoas que precisam receber nosso perdão. Pessoas que necessitam receber nosso perdão. E nós vamos nessa noite fazer isso. Ah, mas quem perdoa é Deus. Não, Deus perdoa, mas nós também temos que perdoar. É Bíblia. É Bíblia. Em Colossenses 3,11 diz, nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não há mais diferença para Deus. Em Cristo somos uma só carne. Aleluias. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a adorar a Deus.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Pensa bem, hein? Coração transformado. Pensa bem se dá para cantar isso aí. Como fruto, e como fruto deste novo coração, declare a paz de Cristo, irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Isso é koinonia, irmão, companheirismo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Segura um pouquinho aí, só um pouquinho. Essa canção diz assim, que eu recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Amém, irmãos? E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão. Olha que forte. Preciosa é a nossa comunhão. Eu preciso de ti, querido irmão. Eu preciso. Então não dá para a gente cantar essa canção sem profetizar, sem abraçar o irmão, sem dizer para o irmão essas palavras, sem sair do lugar e dizer assim: ó, irmão, eu preciso de você, eu necessito de você. Nós somos um corpo em Cristo. Eu estava amargurado por causa de você, mas nesta noite, irmão, eu te perdoo, libero perdão sobre a tua vida e saio daqui com o meu coração leve, com o meu coração tranquilo. Amém? Recebi um novo coração. Oh, aleluias. Coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declare a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Oh, olha aí, vivendo a verdade,
expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Acho uma outra canção que eu vou fazer o povo orar agora. Sai do seu lugar agora, vamos orar um com o outro. É importantíssimo nós orarmos uns pelos outros, irmãos. A Bíblia diz: orem uns pelos outros, intercedam uns pelos outros. Quando nós oramos pelo nosso irmão, barreiras caem. O Espírito Santo usa a nossa vida para ministrar na vida do nosso irmão. O inimigo perde espaço. O Senhor opera através de nós. O Senhor manifesta poder. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você abraçasse alguém nesse momento, que você não ficasse sozinho aí no seu banco. É importantíssimo que você faça isso, irmão, porque Deus nesta noite quer operar através de nós. Saia do seu lugar. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Não, irmão, vai até alguém. Deixa, se você não consegue falar nada, deixa que a pessoa fale e abençoe você, em nome de Jesus. Mas saia agora do seu lugar. Não fique sozinho, parado aí no seu banco. Abrace um irmão, coloque as mãos sobre o ombro dele, sobre o ombro dela. Faça uma oração por ele, faça uma oração por ela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já pensou, irmão, se Jesus vem essa madrugada? Já pensou se Jesus vem agora? Você sobe e você fica. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito se somos salvos ou não. Eu pergunto para você, você sobe ou você fica? Como é que você está? Ah, irmão, que terrível coisa será se você ficar. Mas que você esteja preparado para subir com o Senhor Jesus. Que você esteja pronto para subir com o Senhor Jesus. Muita gente leva isso na brincadeira, como as pessoas lá no tempo de Noé levavam na brincadeira, até que veio o dilúvio e levou a todos. A porta se fechou e não se abriu mais. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta, meu irmão. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Não fique sozinho aí na sua cadeira, não. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus ministrar através de você. Alguém está precisando da tua oração nesta noite, meu irmão. Alguém está precisando da tua intercessão nesta hora. Oh, nós somos um corpo em Cristo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em união. Oh, Rabaxaramanaia. Oh, glória. Recebe aí. Recebe aí. Recebe aí. Receba. Receba a cura. Receba a cura. Receba a libertação nesta noite. Receba o milagre de Deus. Ramassuri andaraná, Bassuri candará. Recebe. Recebe aí, irmão. Recebe aí onde você está agora. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Oh, eu sinto a glória de Deus enchendo esta casa. Eu sinto a glória de Deus enchendo esse templo. Você é o templo, a morada do Altíssimo. O Senhor está no nosso meio. Não seremos abalados. Deus nos ajudará ao romper de cada manhã. Oh! Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Oh, glória! Seja cheio da unção. Há uma unção sendo derramada sobre a tua cabeça agora, neste momento, nesta hora. Eu profetizo as bênçãos de Deus. Eu profetizo a palavra que foi pregada nessa noite sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Há pessoas do teu meio que precisam de perdão. Perdão, não importa o que aconteceu, não importa o que fez. Oh! Sinta aí, olha a presença gloriosa, a presença gostosa, a manifestação do poder de Deus. Nada vai me tirar. Eu creio. Estou subindo ao monte. Recebe aí. Ajustado, sempre firme, constante, abundante.
na obra de Deus, na obra do Senhor. Você não sabe o amanhã, você não sabe o que te espera amanhã. Esteja preparado. Oh, aleluia! Estou subindo ao monte Santo, Santo. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. tocar o céu com meu coração. Sharamasuri andara makandara basiri andara masuri andara redecandara masuri candara masiri andara basai. Eu batizo com água, Senhor, mas o Senhor é aquele que batiza com fogo e fogo do Espírito Santo. O Senhor Jesus é o que batiza com fogo e fogo do Espírito Santo. O Senhor é aquele que batiza com fogo e fogo do Espírito Santo. O Senhor é aquele que batiza com fogo e fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo, conforme tua promessa pela Santa Palavra, conforme tua promessa pela tua palavra. O Senhor é aquele que batiza com fogo e fogo do Espírito Santo. Fogo e fogo do Espírito Santo. Traz renovo, traz renovo, traz renovo, traz avivamento, traz avivamento. Oh glória! Nada vai nos abalar se estivermos com o Senhor, com o Senhor, com o Senhor. Aleluia, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai operando, opera, Espírito Santo, tu estás aqui neste lugar. Espírito da glória, Espírito de virtude, conceda agora o teu toque divino sobre este coração nesta hora. Conceda agora, Espírito Santo, a tua graça. Vai enchendo, enche este coração. Toca agora, Espírito Santo, nesta alma, esta alma angustiada, esta alma aflita, que ela seja liberta agora pelo poder do nome de Jesus. Ó grande e poderoso Deus de Israel, a tua glória enche o céu, a tua glória enche a terra, e a tua glória está aqui neste lugar. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe dos pensamentos de cada um aqui nesta noite. Manifesta, Espírito Santo, manifesta a tua paz, manifesta a tua alegria, manifesta o teu perdão, manifesta a tua vitória. A tua igreja é mais do que vencedora, e todos os teus filhos, teus servos, aquele que crê em ti, ele é mais do que vencedor, por aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Da vitória a tua igreja, Senhor. Meu Deus, é impossível adentrar num lugar como este, nesta casa de oração, e não poder sentir a tua presença, não ser tocado pelo teu Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, vai tocando, batiza nesta hora. Toca agora neste coração ainda empedernido, coração de pedra, quebranta agora, Espírito Santo. A tua palavra é o martelo que esmiuça a pedra. Meu Deus da glória, em nome de Jesus, o quanto precisamos do Senhor, o quanto precisamos do teu Espírito Santo. Ele é o motivo da nossa alegria, ele é o motivo da nossa força, ele é a nossa paz. Em nome de Jesus, confirma nesta hora. Eu creio, Senhor, eu creio que muitos já sentiram a tua presença e estão sentindo ainda, e eu creio que ainda há alguém aqui dando liberdade para o teu Espírito Santo. Espírito Santo, tu conhece, tu não engana, tu conhece este coração que precisa. Então toca, não desiste. O Senhor não desistiu de ninguém e não vai desistir ainda. O Senhor está esperando uma manifestação de liberdade para o Senhor fazer a tua grande obra. Em nome de Jesus, confirma, Senhor, a tua palavra nessa noite. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Podem tomar seu assento. Assente dando glória a Deus, agradecendo ao Senhor